Sejam bem-vindos ao Além da Evidência, um podcast da plataforma Lumen MD. Aqui a gente conversa com figuras proeminentes no campo da medicina e falamos sobre suas vidas e carreiras para entender melhor o que fez dessas pessoas os profissionais de sucesso que são. Eu sou Natália Polidório, médica mastologista e gerente de projetos da Lumina, e hoje nós temos o enorme prazer em ter como primeiro convidado o Dr. Paulo Chapchap. O Dr. Paulo dispensa apresentações, mas eu vou fazer um breve resumo. Ele é médico e doutor pela USP, onde ainda segue como membro do Conselho Consultivo da Fundação Faculdade de Medicina. Além disso, é um pesquisador de vanguarda em transplante hepático, tendo realizado seu treinamento em Pittsburgh. Foi diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês e atualmente é presidente do Conselho de Administração do Instituto Todos pela Saúde do Itaú Unibanco e conselheiro estratégico de negócios de hospitais e da oncologia da rede DASA. Para esse bate-papo de hoje, a gente vai ter também dois cofundadores da Lumina, o Dr. Gustavo dos Santos Fernandes, oncologista clínico, diretor da DASA Oncologia, e o Dr. Fábio Moraes, médico radio-oncologista, pesquisador e professor associado na Queen's University, no Canadá. Sejam bem-vindos. Boa noite, Fábio, Natália, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Eu gosto de participar de iniciativas como essa que vocês estão aqui desenvolvendo, que envolvem a educação médica, o desenvolvimento profissional dos nossos colegas, que cada vez é mais necessário que ela se estruture, na verdade, porque a gente sabe que os campos de conhecimento e de habilidades também, e de comportamentos também, estão em constante mudança. E isso exige que o médico encontre os seus caminhos de forma a continuar prestando um serviço de alta qualidade para os seus pacientes e para a comunidade como um todo, né? Tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Então, vai ser um prazer participar dessa conversa com vocês. Boa noite, Dr. Paulo. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje. Ainda mais alguém com tanta experiência, um expoente aí na medicina brasileira, com quem eu tive a honra de aprender bastante durante a minha jornada e crescer dentro da carreira médica. Então, é uma honra tê-lo no nosso primeiro episódio para a gente discutir um pouco aí sobre carreira médica, trajetória, obstáculos, vitórias, sucessos e etc. Vamos começar. Vamos lá, Gustavo. Bom, obrigado, Paulo. Muito feliz de estar aqui com você no primeiro episódio. O Fábio aprendeu muito com você, eu continuo aprendendo, aliás, com vocês dois. E eu acho que é muito simbólico que você esteja aqui hoje no primeiro dia, porque você é um cara que gosta de ensinar e de estar junto no princípio das coisas. Então, você é uma pessoa que gosta de desafios começados do zero. Então, acho que é simbólico hoje. Eu acho que é bem interessante, né? A gente está aqui entre amigos, mas para os nossos ouvintes entender, né? Quem é o Dr. Paulo Chapchap? Conta um pouquinho para a gente, Dr. Paulo, sobre a sua trajetória, aqueles momentos importantes, né? Aqueles momentos que fizeram a formação de quem o Dr. Paulo é hoje, que fazem a diferença na sua carreira. Pode ser? Pode sim. Na verdade, tem algumas curiosidades que acabam orientando a nossa carreira. Eu nunca pensei em fazer medicina. Na verdade, durante aquele período que a gente vai escolhendo o que fazer, o meu primeiro contato com a medicina foi no dia do meu aniversário de 10 anos. Foi em 23 de março de 1965, quando eu sofri um acidente. Aliás, eu provoquei um acidente, eu precisei ser operado, e eu lembro muito vivamente de cada etapa da chegada ao hospital, da conversa com o médico, da anestesia e do pós-operatório. É incrível como isso ficou marcado na minha mente. Mas isso não me fez pensar em ser médico. Eu, na verdade, quando estava fazendo meu curso preparatório para o vestibular, que era um cursinho de engenharia, para preparação para engenharia, e esse era o caminho natural da família, era fazer engenharia estudando no Mackenzie. Meus irmãos, também 3 irmãos, fizeram engenharia sempre no Mackenzie, nem prestando exame na escola politécnica, porque tinha uma coisa da cultura do Mackenzie naquela época. E eu me senti muito pressionado pelo resultado do vestibular. Não entrar. Eu tirei
primeiro lugar em todos os simulados, até chegar em setembro, que era a época da inscrição no vestibular. E existia uma pressão muito grande aí para qual cursinho ia colocar o primeiro aluno, o primeiro colocado. Aquilo era motivo de propaganda e tal, e eu comecei a ser sondado pelo curso universitário onde eu estava estudando, se eu poderia disponibilizar minha imagem para ser usada em outdoors, propaganda e tal. Eu tinha 17 anos, achei que aquela pressão era muito grande e eu não tinha como escapar, fiquei com medo. De verdade, fiquei com medo de não satisfazer as expectativas. Então, eu pensei em fazer medicina por medo. E isso foi muito orientador da minha carreira a partir daí, por insegurança mesmo, de como você tem que lidar com essas pressões que são inevitáveis durante a tua carreira e durante a tua vida, e quais são os caminhos que você encontra para lidar com essa pressão e alta expectativa e não vestir uma persona que não é você, na verdade, né? E não tentar viver de acordo com essa persona que não é o teu âmago. E aí eu falei, bom, se eu fizer vestibular para medicina, a expectativa é baixa. E mais, se eu parar de fazer o cursinho para engenharia ou parar de ir em todas as aulas do curso preparatório de engenharia e forem algumas de biologia no curso para medicina, também a expectativa em relação à minha performance no vestibular diminui. E eu fiz isso. Eu consegui, não sei como até hoje, falar com o Digênio do objetivo, porque eu não queria pagar os 2 cursinhos, né, que meus pais pagassem. Ele franqueou o cursinho para mim, e aí eu fiz vestibular no Mackenzie, na Santa Casa e na USP. Mas eu não pensei em fazer medicina. Só depois que eu entrei, que eu passei no vestibular, é que eu comecei a pensar em fazer medicina. Então, também aqui um outro ensinamento é que não tem aquela coisa natural, né? Você nasce médico e por isso você tem que ser médico sempre a todo custo. Eu tinha um perfil que vocês dois provavelmente, 3 provavelmente tinham também, perfil mais cuidador, aquele que quando acontece alguma coisa no grupo, é aquele que se preocupa com o outro, vai cuidar, se dispõe a cuidar e tal, mas não pensava em fazer medicina. Bom, a partir daí foi o caminho natural. Os 2 primeiros anos duríssimos, foi a primeira fase que eu fiz a análise, para tentar encontrar as razões de eu estar fazendo cada coisa. Duríssimos porque o curso básico de medicina naquela época era bem apartado da atividade clínica, hoje não é mais, na maior parte das faculdades de medicina. Então você não encontrava medicina nos 2 primeiros anos de jeito nenhum, né? Mas a partir do 3º ano eu não consigo pensar em fazer mais nada. Fiz depois 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de cirurgia pediátrica, 2 anos de fellow em transplantes em Pittsburgh, e por ser obrigado a organizar, e eu já estou terminando, organizar equipes e programas de transplante que não existiam no Brasil, né, ou eram embrionários, pelo menos só tinha um embrionário, eu acho que acabei me interessando por gestão baseada em resultados aí, e busca permanente de resultados. E aí, mais ou menos naturalmente, sem eu buscar, eu fiz paralelamente à medicina uma carreira de gestão. E é assim que eu estou até hoje, fazendo medicina, menos do que eu fazia, e gestão. Paulo, interessante assim que, quem te conhece sabe que você é um estrategista. Essa é uma das coisas que te caracteriza, né? Então, você é um cara que está sempre montando estratégias para construir um serviço de saúde melhor, estratégias para pensar uma saúde melhor no Brasil. E é interessante notar que você virou médico sem estratégia nenhuma, né? Então, a tua chegada na medicina veio completamente por acaso. Depois disso, né, depois que você venceu aí esses 3 primeiros anos e que você se transformou você não conseguiu olhar para trás mais, dizer, não, aqui, esse é o meu caminho. Como que você organizou a tua estratégia profissional? Então, assim, você teve uma paixão por cirurgia, ou foi uma coisa tipo, eu acho que isso aqui é onde eu ajudo mais, ou é onde eu tenho mais habilidade? Como você chegou nessa escolha de ser cirurgião? Quais foram os drivers aí? Então, eu gostava muito e tinha uma grande facilidade de lidar com crianças, mas eu também queria fazer cirurgia. E não é porque eu tinha facilidade, é porque eu tinha dificuldade. Isso foi uma característica na minha carreira. Toda vez que eu encontrei uma encruzilhada, eu fui para o lado mais difícil. Não sei, porque eu também acho que o lado mais difícil é o mais relevante. Eu tinha uma busca de relevância que eu ainda tenho, né? O tempo todo
que eu posso fazer que faz a diferença, né? Aonde está o vácuo aqui? Aonde precisa mais? E eu vou dar um exemplo. Então, eu queria fazer cirurgia, porque me atraía o ambiente cirúrgico, eu pensava na minha vida como cirurgião, achava que a vida clínica talvez fosse um pouco monótona para o meu espírito, né? Irrequieto. E aí a cirurgia tinha o consultório, tinha a cirurgia também, então tinha as duas coisas e eu gostava. E tinha uma facilidade enorme com crianças, né? Eu lembro que quando eu passei nos estágios pediátricos, eu, sei lá, tem uma coisa até hoje que as crianças ficam à vontade comigo e eu queria usar essa coisa de, de... Então, mas aí quando eu fiz cirurgia pediátrica, fiz cirurgia geral, porque era pré-requisito para fazer cirurgia pediátrica, fiz cirurgia pediátrica, e aí o grande desafio que existia na cirurgia pediátrica da época eram as crianças com atresia de vias biliares, que, na grande maioria dos casos, acabam precisando de um transplante. Isso não era feito no Brasil. Não existia transplante pediátrico, tinham sido feitos 2 transplantes de adulto com resultados muito ruins, e aí eu fui me preparar para isso. Então, eu tinha que fazer um preparo para fazer transplante de fígado. E eu lembro, no Brasil não tinha como aprender. E aí tinha um componente de estratégia, eu achei que a cirurgia pediátrica não ia conseguir se preparar sozinha, tinha lá na Faculdade de Medicina a unidade de fígado, o Silvano Raia estava liderando, e eu fui falar com ele, antes até de falar com o meu professor titular, que era o Maksud, se a gente podia eventualmente fazer um programa conjunto. Ele falou, topo. Aí eu falei com o Maksud, ele foi lá, topou, a gente fez um grupo único, fez 2 transplantes em 1985. Eu percebi que a curva de aprendizado a estrada do aprendizado seria repleta de cadáveres, como dizia o professor Silvano Raia, mas ele dizia que isso era natural, e eu não achava que isso era natural. E eu escrevi as cartas para Pittsburgh e eles me chamaram e eu fui. Então, foi assim. Mas, de novo, foi outra encruzilhada em que a gente tinha um grande problema para resolver, a gente não estava resolvendo o problema e estava relativamente acomodado em não resolver o problema, e eu fui lá tentar trazer a tecnologia para o Brasil. Foi assim. Tem umas lições muito interessantes aí, né? Então, acho que sim, tem uma coisa que revela a tua personalidade que alguém pode se achar por aí, que é a história do grande desafio e a maior dificuldade é o que impulsiona. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E a outra coisa que eu acho que é super importante em quem visualiza as coisas como gestor, e aí na tua carreira como médico, mas assim, se tem alguém fazendo isso com sucesso, por que a gente não vai aprender com ele? Né? Por que eu preciso apanhar e cometer os meus próprios erros se alguém já os cometeu? Agora, se fazendo uma coisa que é absolutamente inovadora, tem que apanhar sozinho, não tem jeito. Mas se tem alguém fazendo no mundo, mais correto do ponto de vista tanto de respeito à vida, né, do paciente, quanto quando a gente está falando de gestão dos recursos e da responsabilidade sobre a empresa, é tentar aprender com quem já fez. Né? Acho que é muito, muito interessante notar. E isso vai aparecer na carreira de todos nós várias vezes, essas encruzilhadas em que tem alguém que já está mais avançado e que você tem que aprender. Você fez isso já numa época mais adiantada da tua carreira, você achou que você tinha que se desenvolver ou conhecer um outro serviço em que tivesse uma pesquisa mais estruturada e acoplada à assistência, né? E você foi lá. Eu sei que foi um esforço grande, né? Também teve prazer, mas foi para o Memorial trazer uma coisa que você achava que podia ofertar para os que estavam aqui em mais alto nível. E não se justifica mais, na minha opinião, curva de aprendizado, que em geral se pratica aqui no Brasil com pacientes do Sistema Único de Saúde, lamentavelmente, às custas do paciente. Eu acho que, por exemplo, isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês e com quem vai nos escutar ou está nos escutando. Quando a gente preparou outras equipes de transplante aqui no Brasil, toda vez que elas iam começar a fazer transplante, a gente levava uma equipe espelho para estar junto, para garantir que, se em algum momento houvesse alguma dificuldade, a gente assumia a cirurgia, e a gente fez isso. Eu lembro tipicamente o caso, a equipe que hoje é excelente de transplante pediátrico da Santa Casa de Porto Alegre, a Flávia veio, ficou um tempo conosco, 1 ano ou mais, se preparou totalmente, preparou os casos lá, e nós fomos anestesista, cirurgião, microcirurgião, todos lá
para os primeiros casos, acompanhá-la, até que, quando a gente percebeu que não precisava mais, quer dizer, que ela tinha segurança, que ia fazer com a mesma qualificação que o time mais experiente daqui já tinha, a gente passou a não ir mais. Então, é uma coisa que é necessário fazer. Conta um pouquinho, eu lembro de ter conversado com você e de você ter falado de duas coisas que eu acho que são muito interessantes. Uma é da técnica de como você chegou nela, né, como na técnica de intervivos para transplante pediátrico e o volume de casos que vocês têm, que eu acho que é uma coisa notável, né? No Brasil é um dos volumes mais significativos do mundo, se não o maior, acho que fala você. E a outra coisa que eu lembro de você falando de desenvolvimento de droga, de imunomodulador, para viabilizar transplante também na década de 80, você como cirurgião aí participando de desenvolvimento de droga, como foi essa experiência para você, como você chegou nessas duas coisas, tanto em inovação técnica quanto em participar com o estudo de desenvolvimento de droga? Então, primeiro no desenvolvimento de drogas, né? Depois do transplante intervivos. Mas eu estava em Pittsburgh e existia já um grande avanço nas drogas imunossupressoras, que era a ciclosporina, que a partir de 1984 apareceram os primeiros trabalhos mostrando que ela controlava bem a rejeição no transplante de fígado. Mas não era, ainda existia uma grande incidência de rejeição, em que você tinha que aprofundar muito a imunossupressão, e que acabava causando a principal causa de mortalidade no transplante, que era a infecção imunodeprimida, né? Eram organismos já debilitados. No pós-transplante imediato, a gente dava uma imunossupressão pouco específica, muito intensa, com a ciclosporina, a gente estava aprendendo a usar, e o Starzl, que foi meu professor em Pittsburgh, foi para um congresso na Europa, eu não me lembro em qual país, e viu uma apresentação do grande rival dele na época, que é o Roy Cohn, de Londres, e ele apresentou uma droga nova, que naquela época tinha uma sigla, FK506, que era uma droga imunossupressora, e disse que ela era mais potente, mais específica do que a ciclosporina, mas que ela não poderia ser usada porque ela causava pancreatite necrohemorrágica. E ele concluiu isso através de trabalhos, transplantes feitos em cães. Testou em transplante de rim em cães, e os cães tiveram hepatite necrohemorrágica, pancreatite necrohemorrágica. Mas o Starzl sabia que os cães eram especialmente sensíveis à pancreatite necrohemorrágica por drogas. Essa droga tinha sido desenvolvida pela Fujisawa, um laboratório japonês, e ele, em vez de voltar para Pittsburgh, foi para Fujisawa e falou: eu quero testar a droga e adaptar a droga para uso em humanos. E eles deram lá um orçamento para ele, porque a droga estava condenada, né? E ele se dispôs a fazer todo o desenvolvimento da utilização da droga baseada num conhecimento anterior que ele tinha. Ele volta para Pittsburgh e tem que fazer todo o desenvolvimento, inclusive da utilização oral, porque ela só existia na forma endovenosa, e obviamente o mercado seria muito restrito para o pós-operatório imediato, se fosse usada só na formulação endovenosa. Ele montou uma equipe, que hoje a gente chama de squad, que é uma equipe com diferentes competências, que se reunia regularmente, com objetivos determinados. Então tinha farmacêutico, cirurgião, bioquímico, toda segunda-feira, à tarde, e até de noite a gente se reunia, e a gente acompanhava todo o desenvolvimento da droga. Num determinado momento, ele mostrou que em porcos e em roedores a droga não causava pancreatite necrohemorrágica e submeteu isso à FDA. E a FDA não aceitou porque disse que teria que fazer o transplante ou os testes em primatas não humanos. E a Universidade de Pittsburgh não permitiu que isso fosse feito lá, por razões de proteção dos animais. Mas ele não desiste, né? Ele era um obstinado e muito estudioso. Ele conseguiu que a Universidade de Toronto permitisse que a gente fizesse os testes. E me pediu, naquela época foi uma coisa muito honrosa, né, para eu liderar uma equipe para ir para a Universidade de Toronto e fazer transplantes de rim em macacos e usar a droga. O Prograf, já nessa época na formulação oral, a gente já tinha conseguido desenvolver muito rapidamente a formulação oral. E a gente ficou 15 dias fazendo transplante em macacos, testou a droga, não teve pancreatite necrohemorrágica, e aí a FDA aprovou. Então, foi um aprendizado muito intenso. Eu sinto não ter me envolvido mais ainda nesse aprendizado, porque muito do meu tempo era na sala de cirurgia, então eu só participava das reuniões, eu não conseguia acompanhar mais de perto todas as outras coisas, mas aprendi alguma coisa com ele. Em relação à técnica do transplante intervivos, essa técnica foi desenvolvida experimentalmente no Brasil.
o José Neri e o Silvano, no laboratório do Silvano Raia, fizeram os trabalhos com animais para o desenvolvimento da técnica e fizeram o primeiro transplante intervivos do mundo. Numa época que estava se discutindo a eticidade dela, né, se deveria ou não, quais eram os riscos e tal, e já tinham trabalhos sendo publicados sobre isso, mas eles fizeram. E nós tínhamos o problema no Brasil de uma altíssima mortalidade de crianças, particularmente, de adultos também, mas uma altíssima mortalidade de crianças na lista de espera. Eu mesmo tinha tido alguns casos, inclusive de pessoas próximas a mim. Eu lembro que uma criança, filho de amigos, de um casal de amigos, teve uma hepatite fulminante, a gente não conseguiu encontrar o doador em tempo, e a criança morreu. E uma criança que podia ter sido salva, né? Acho que ele tinha 8 ou 9 anos naquela época. Foi um drama. Aí o Eduardo Caroni, que você sabe, né, conheceu, foi meu parceiro de todas as épocas, meu amigo dileto de infância, que era um cirurgião de adultos, que tinha ido para Pittsburgh na mesma época que eu, inclusive, ficou menos tempo do que eu, porque o pai teve câncer de cólon metastático, e ele não achou certo passar os últimos meses da vida do pai longe dele, ele voltou para o Brasil. Né? Mas aí, quando a gente vivenciou esses casos, ele pegou e foi para Kyoto. Kyoto já estava fazendo, nessa época, né, mas alguns anos depois, transplante pioneiro do Silvano Raia, ele já estava fazendo em número razoável que valesse a pena visitar e assistir. E ele foi para Kyoto, e a gente já tinha treinado bastante em cadáveres aqui no Brasil, a técnica, mas precisava ver alguém fazendo, não dava para aprender sozinho e ter a tal da curva do aprendizado, às custas das crianças. Então ele ficou um tempo lá, acho que 1 ou 2 meses, imerso, né, no programa, fotografou, desenhou, escreveu, fez tudo o que tinha que fazer. Voltou aqui, a gente treinou mais ainda, e aí a gente resolveu começar e teve um resultado. Quando eu vejo as curvas de sobrevida que a gente teve imediatamente, que eram sobreponíveis às curvas de sobrevida que tinha com um transplante de cadáver, eu me convenço de que a gente conseguiu aprender o suficiente. E a evolução não foi muito grande nas curvas de sobrevida de lá para cá. Evoluiu, sim, mudou muito, né? A gente fez o primeiro aqui no Brasil em 1993, então, obviamente, em 30 anos, praticamente, a técnica evoluiu, mas não foi 93 ou 96, acho que foi 96. 96. Quantos procedimentos desses você já fez? O seu time e você? O total de transplantes nossos deve estar perto de 2.000 já. E como a gente acabou fazendo muito intervivos de criança, seguramente mais de 1.000. Agora, quantos mais de 1.000, eu não sei te dizer. É o suficiente. Não, fica suficiente muito antes disso. E para te falar a verdade, é uma cirurgia tão hoje... Bom, no começo eu ficava... Isso é um outro ensinamento que eu acho que a gente deveria trazer para as pessoas aqui. O Caroni aperfeiçoou muito a técnica do doador, fazer a hepatectomia, que é diferente de uma hepatectomia para tumor, porque você vai ter que implantar aquilo, então você tem que preservar os pedículos e ter a segurança no doador. Hoje o doador não vai nem para UTI mais, é uma hepatectomia simples, ele vai para semi, mas poderia até para o quarto se ficasse na recuperação pós-anestésica mais algumas horas. Ele sai do hospital com 4 dias de pós-operatório. Né? É 1 dia na semi, 2 ou 3 dias para comer bem no quarto e vai embora para casa. E a cirurgia do receptor também é muito padronizada hoje, muito tranquila. Eu lembro que em Pittsburgh eu cheguei a ficar mais de 24 horas, uma cirurgia, do mesmo paciente. E hoje a gente termina de manhã. Teve época que a gente fazia um transplante de manhã e um à tarde. Então, tá muito mais padronizada, muito mais fácil. Mas o que eu queria dizer é que tinha uma época que só eu fazia a cirurgia do receptor. E isso é um estresse tremendo, porque quando você faz a hepatectomia total, você olha aquela imagem do corpo sem fígado e você tem que implantar o outro. E é uma corrida contra relógio, porque o resultado faz diferença. No resultado, a velocidade com que você implanta, porque o fígado vai crescendo e vai tendo, obviamente, volta ao metabolismo. No intervivos é menos grave o tempo, porque o fígado está perfeito, né? Ele foi retirado em condições excepcionalmente boas. Mas mesmo assim, e era uma época, uma inconfidência aqui, que eu estava tratando uma hepatite C, que eu tinha contraído em Pittsburgh. Então eu tomava interferon, mas como eu tive recidiva depois de ter tomado interferon 3 milhões 3 vezes por semana, eu comecei a tomar 6 milhões de unidades 3 vezes por semana, mais a ribavirina. Eu me lembro vivamente disso.
todos os efeitos colaterais do interferon, me medicava para isso, né? Cólica, diarreia, febre, calafrios, e tinha aquela situação que eu sentia que eu poderia eventualmente fraquejar e só eu estava habilitado naquela época. Por que eu falo isso aqui para vocês? Porque agora a equipe não depende mais de mim. Quer dizer, os cirurgiões foram se desenvolvendo, e ter mais de um cirurgião em campo habilitado para fazer aquele procedimento diminui muito o nível de estresse na equipe. Sempre. E várias vezes a gente muda de lado mesmo, na mesa. O cirurgião fala, não estou me sentindo bem para fazer isso agora, aqui, esse tempo, e o outro vai e faz. Então, contar com uma equipe totalmente habilitada, não dependente só de um, isso ensina muito para a gestão também, Gustavo, porque eu digo que o objetivo de todo líder na gestão é ter a síndrome do impostor, achar que as coisas estão indo bem demais e que ele não está fazendo nada para contribuir. E isso acontece quando você tem uma equipe muito competente, muito preparada, muito diversa, muito complementar, com competências complementares. E a arte da gestão é montar essa equipe e preservar, e desenvolver e evoluir junto. Paulo, uma coisa que eu acho interessante, você continua com todos esses cargos que você desempenha e grandes responsabilidades no mundo, digamos assim, corporativo, você continua tendo uma atividade de médico real e intensa e fazendo transplante. Uma vez você falou para mim, que eu achei muito interessante, você falou quando você ia parar. E você lembra da história? Não? Você lembra do que você falou? Então, conta um pouquinho como você vai definir o momento de parar. Eu não acho que está perto, mas eu acho muito interessante. Não, eu já sinto umas diferenças, eu vou contar aqui para vocês. Esse é um debate que existe muito grande, é importante para vocês, no que vocês estão se propondo a fazer, né, a Lumina MD, que é quando que o cirurgião deve parar. De quem é a decisão do cirurgião parar, na medida que vai chegando a idade, né? E as fragilidades, porque com a idade vem fragilidades específicas. Para o cirurgião, ele pode diminuir a acuidade visual, ele pode diminuir a resistência física, ele pode diminuir a destreza manual, ele pode ter tremor, ele pode não conseguir ficar tanto tempo em pé, em campo, né? Ou se concentrar tanto. E esse debate é um debate da literatura. É mais razoável do que se tem dito, é que não é uma idade, mas é uma avaliação de pares, que vai dizer se o cirurgião continua habilitado ou não. É claro que você pode medir resultado, complicações, internações, reoperações, mas aí já é tarde, na minha opinião, porque aí você já prejudicou alguém. Então, teria que ter alguma coisa antes disso, né? E é uma zona bem cinzenta, né? Como o esportista que resolve parar. Então, o que o Gustavo quer que eu fale é um fato curioso, que eu cheguei para a minha equipe, porque se é uma avaliação de pares, eu vou pedir para a minha equipe me avaliar, né? Eles são totalmente habilitados e eu disse, olha, pessoal, vai chegar uma hora que vai piorar minha performance. Mesmo antes de piorar o resultado, você pode hesitar mais, ter um pouco mais de dificuldade para fazer a mesma coisa, demorar mais, repetir muito o movimento. Tem umas coisas do cirurgião que a gente sabe ver se ele está dominando ou controlando o espaço cirúrgico, né, e o tempo. E aí eles falaram imediatamente, bom, já que você nos deu a liberdade, é agora que você tem que parar. E aí não era, né? Mas a gente deu risada, tal, mas eu falei, isso é sério e vocês têm que falar. Mas eu vou dizer uma coisa, Gustavo, a gestão está me tomando de um jeito que, às vezes, eu fico 2, 3 semanas sem operar. E para transplante de fígado, isso pode fazer a diferença. E eu não estou me sentindo mais tão seguro como eu me sentia antes para todos os casos. Porque tem casos e casos. Tem casos muito mais complicados, com muitas cirurgias prévias, muito mais hipertensão portal, você precisa pôr enxerto. E tem casos simples. Então, o que está acontecendo agora comigo é o seguinte, eu entro na cirurgia para ajudar, para não perder a mão. Quando tem um caso mais tranquilo, eu digo o que eu vou fazer, mas eu peço para o cirurgião auxiliar, que está totalmente habilitado para fazer, para ele me dizer se ele acha que eu estou tendo uma dificuldade que pode comprometer e mudar de lado de mesa, mas sem nenhuma inibição. Assumir a cirurgia. E não aconteceu, mas eu não estou me aventurando nos casos mais difíceis. Eu acho que eu ainda consigo fazer, mas eu não quero testar as custas da vida da criança. Perfeito. Paulo, fala pra gente, em que momento da tua vida você consegue entender que você ia ter uma carreira em gestão também? E qual foi, mais uma vez, a tua motivação para isso e o nível os maiores problemas e as maiores satisfações que te dá? Te deu um monte de perguntas, não é isso? Gustavo, a iniciativa de fazer gestão nunca foi minha, sempre foi dos outros,
que me convidaram para fazer alguma coisa na gestão. Então, foi assim, a primeira vez foi me convidar para ser o diretor científico do Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês. Aí tá bom, era a gestão do Giovanni Cerri como presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa, e eu fui lá ser o diretor científico. Quando termina o mandato dele, ele pede para eu ser o presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, o Dr. Dairo concorda, eu tinha aprendido com ele a fazer a gestão, aí eu fiquei. E aí pediram para eu renovar o mandato, porque a gente estava naquela época de construir na verdade era CEP, né? Centro de Estudos e Pesquisas, né? E a gente estava construindo toda aquela estrutura de hoje do Instituto de Ensino e Pesquisa. O Raul propôs aquilo e o hospital aceitou o investimento, quer dizer, o desenho daquilo foi do Raul, que nem era do Instituto de Ensino e Pesquisa, mas ele estava assessorando o Dr. Dairo. Essa concepção toda foi dele, né, da importância de fazer aquele investimento. E aí a gente resolveu que tinha que profissionalizar. Ficou grande demais, o projeto era ambicioso demais, e a gente profissionalizou e eu saí. Aí o Dr. Dairo, meio concomitantemente, me convidou para fazer parte de um conselho consultivo dele. Ele estava com mais idade, ele sentiu a necessidade de ser mais assessorado e eu fui. Quando isso virou conselho de administração, depois do falecimento do Dr. Dairo, eu fui convidado para fazer parte do conselho de administração. Na verdade, 4 médicos foram convidados, eu não estava entre eles, mas um deles recusou, que era o Raul, que ele não concordava com aquela concepção de gestão, com o conselho de administração, e aí me convidaram para o lugar dele. Dona Violeta me convidou para o lugar dele. E aí, depois de uns anos no conselho de administração, quando o Maurício Sesquim resolveu sair como CEO, né, ele era CEO do Sírio, ele me indicou como substituto, mas nem eu, nem o conselho de administração achamos que eu estivesse preparado para ser, e a gente resolveu, juntos, colocar um diretor de operações, que era o Gonzalo Vecina, e eu seria o diretor médico, vamos dizer assim, o diretor de estratégia, de ensino, pesquisa e cuidar do corpo clínico e da medicina, que era uma coisa que o Gonzalo não estava confortável em fazer. Você lembra do nome do cargo, não? Era o superintendente de governança clínica, era você. E o Gonçalo era o superintendente de governança corporativa. Isso, era isso mesmo. E sem relação de hierarquia. Mas também tem uma coisa que eu acho que você não sabe, eu disse, eu quero um período de experiência de 3 meses, sem que vocês me substituam no conselho de administração, porque eu adorava participar do conselho de administração. Então eu falei, vamos fazer uma experiência de 3 meses, se eu gostar eu continuo, se vocês gostarem eu continuo, se vocês não gostarem ou eu não gostar, a gente volta para a conformação anterior. Mas depois de 3 meses eles acharam que estava bem, eu achei que estivesse bem, o Gonzalo achou que estava bem, e a gente ficou 7 ou 8 anos assim. E aí, quando o Gonzalo saiu, me pediram para assumir como único, aí já diretor-geral, né? E eu assumi, fiquei mais 3 anos, e depois saí. 3 ou 5, na verdade. Como que você se preparou para isso? Qual foi a gente entendeu claramente como você se preparou para o vestibular, depois como você se preparou para a carreira médica inteira, tudo. E como você se preparou para comandar um hospital do tamanho do Sírio e depois para ser o diretor da maior iniciativa de filantropia do Brasil que eu consiga me lembrar até hoje? E qual foi o caminho para isso? Preparação teve, formal ou não? Eu não me preparei, me prepararam, vamos dizer assim. Eu aprendi com os outros. E a gente tinha um conselho de administração no Sírio fantástico, e o Maurício anunciou fantástico. E a convivência com eles, semanal, uma vez por semana a gente tinha reunião de 4 horas. Gustavo, é bem atípico de um conselho de administração. Durante muitos anos. E eu era muito próximo do Maurício. A gente ficou muito amigo, muito rápido, muito. E tinha o Gregory também, que você sabe que é um dos maiores... Você fala que eu sou bom estrategista, então, perto do Gregory, eu sou aprendiz de feiticeiro, né? Sujeito genial, de fato. Isso. Então, eu convivi com o Gregory, com o Giovanni, no Conselho de Administração, né? Com 4 empresários fantásticos, e com o Maurício como CEO. E eu acho que eu aprendi com eles. E depois com o Gonzalo. Aprendi muito com o Gonzalo na convivência. Então, o que eu sei, eu aprendi com eles. Eu não teve uma coisa formal. Eu fui buscar algum conhecimento depois, né? Durante, eu enxergava gaps de conhecimento, e aí eu estudava, né, em revista, em livro, para preencher esses gaps de conhecimento, e fiz um curso breve,
foram 3 semanas intensivas, mas breve, na Fundação Dom Cabral, em INSEAD. Fui para a França e fiquei lá em Fontainebleau, no INSEAD, num curso de gestão avançada. Isso me ajudou a tirar alguns medos que eu tinha da parte financeira e da parte de estratégia. Porque quando você não tem isso é importante que a gente diga aqui, quando você não tem uma coisa regular, formal, podem ficar gaps, quando você aprende na vida, né? Quando você faz um curso regular, te dão aquelas matérias que você deve conhecer. Você pode não aprender, e aí fica um gap, alguma coisa. Ou gostar mais, ter mais facilidade, mas você sabe o que você precisa saber. Quando você aprende na vida, você não sabe tudo o que você precisa saber. E aí eu achei que esse curso de gestão me permitiria enxergar os meus gaps, minhas maiores fragilidades. E, sem dúvida, eram na área financeira. Ainda são, né? Porque é difícil para a gente aí. Mas... E, doutor Paulo, eu queria aproveitar essa oportunidade de poder falar com o senhor, porque quando a gente vê uma pessoa tão bem-sucedida, um expoente na área, a gente vê quão bonita é a história, mas a gente sabe que nem sempre as coisas são tão lineares. A minha dúvida é, tem algum passo da sua carreira, tem algum momento que você vê como um erro ou algo que você teria feito diferente? Porque acho que a coisa mais importante, mais inteligente é a gente tentar aprender com os tropeços dos outros para não fazer a gente mesmo, né? Tem vários, né? Tem vários erros que a gente comete, não tem dúvida nenhuma. Eu lembro de vários, tanto na medicina quanto na gestão. Mas talvez o mais marcante foi o dos últimos anos, que eu não sei se é um erro, porque teve parte boa e teve parte ruim, mas eu vou dizer o que é. Quando eu propus, eu era muito incomodado com algumas atitudes não clínicas, mas comportamentais, de algumas pessoas do corpo clínico do Sírio-Libanês. Eram coisas, não era eu, mas eu era o líder daquela instituição, e aquelas coisas acontecendo na instituição me incomodavam profundamente, porque eu não conseguia mover aquilo, eu não conseguia mudar, eu fazia um esforço brutal, eu falei, precisamos ter uma estrutura de integridade de conduta aqui no Sírio-Libanês, que vá além da comissão de ética médica, que é eleita pelo corpo clínico, que tem limitações, vamos dizer assim, do próprio Conselho Regional de Medicina. Então, eu propus para o Conselho, aí eu já era CEO, montar uma estrutura formal de integridade de conduta, de compliance. Eu me lembro que é meu amigo até hoje, o Raul Kalfá, que era membro do Conselho, falou, você está ciente que, ao montar essa estrutura, você pode precisar sair do hospital depois, por causa dos enfrentamentos que você vai fazer. Eu me lembro dessa reunião. Ele falou, você quer mesmo? Eu falei, Raul, eu estou muito incomodado com algumas coisas que estão acontecendo, muito. E eu era cobrado. Outras pessoas do corpo clínico me cobravam. Você não vai fazer nada? Você vai permitir que isso aconteça? Tal? Então, quando você monta uma estrutura dessa, demorou. A gente demorou 2 anos, e é normalmente o que demora mesmo. A gente contratou um escritório de advocacia, Tosini Freire. Eles vieram nos ajudar a montar o regimento, o canal de conduta, o canal de denúncias, que pode ser, inclusive, denúncia anônima. Então, tem que ser um canal independente, tem que ter uma comissão de avaliação em vários níveis, tem que ter uma política de consequências e tem que ser séria, porque se você se propõe a uma política de consequências e você aplica para alguns e não aplica para outros, não vale nada, não é verdade? E a gente montou, implementou, estabeleceu como 6 meses um período educacional. As consequências elas iam ficando mais severas, vamos dizer assim, com a reincidência, porque a gente sabia que tinha um período de educação e de mudança, mas a partir daí eu fui absolutamente inflexível. Eu fazia parte do comitê de compliance. A hora que você toma contato com algumas coisas que emergem e que estavam meio escondidas, eu não acho que eu sou melhor que os outros, mas eu tenho uma capacidade de indignação muito forte. E eu fui muito, muito exigente, talvez num tempo mais curto do que eu deveria ser. Eu acho que isso talvez o timing eu tenha errado. Talvez o período de educação devesse ser mais longo. Talvez o período de adaptação da instituição pudesse ser mais longo. Mas aconteceu aquilo que a gente esperava. Eu saí do Sírio-Libanês. E várias pessoas comemoraram a minha saída do Sírio-Libanês porque tinham dificuldade de adaptação a esse novo mundo, em que as relações de poder elas não são como antigamente, em nenhum nível. Nem do médico com o paciente, nem do médico com os outros colaboradores, nem dos líderes não médicos com as suas equipes. Muita coisa emergiu, Natália, muita coisa veio à superfície.
Eu acho que a instituição ficou muito melhor, acho que ficou mesmo muito melhor, mas a gente perde autoridade quando a gente faz alguns enfrentamentos para aquela instituição, para aquele ambiente. A gente tem um desgaste pessoal da tua autoridade. Eu acho que isso aconteceu e foi não foi o único, não, mas foi um dos drivers da minha saída do Círio. Paulo, e muito, muito interessante a análise. Acho que essa é uma visão super madura, mas a minha impressão é que, apesar de a gente ter colocado isso como sendo um erro, se fosse fazer de novo, você faria igual. Porque parece muito certo. Na verdade, assim, é uma coisa de alto sucesso, só que a compreensão de que aquilo é um sucesso demora para acontecer e segue o jogo. O que você pensa para frente? O erro foi o ritmo, talvez, Gustavo, porque Pode ser. quando você vai fazer uma transformação cultural, você não pode se impacientar. Eu me impacientei várias vezes e eu me exaltei várias vezes. Então, eu não tive a frieza de um gestor que está ajudando uma instituição como essa, né, que é maravilhosa, né, fazer uma mudança cultural. Eu acho que eu errei mesmo. Eu errei. Eu não li o cenário para saber com que intensidade eu deveria fazer. E um outro erro, Natália, como gestor, eu levava os projetos muito emocionalmente. Eu tenho essa característica, e esse é um defeito do gestor, tá? De se exaltar demais, perder a frieza em determinados momentos. Eu lembro, por exemplo, que eu queria fazer o projeto de Brasília, que o Gustavo, né, queria fazer o hospital. O projeto, não, tudo isso foi natural. Mas tinha muita oposição no hospital em relação a fazer o hospital em Brasília. Eu fiz uma coisa que o gestor não deve fazer. Eu coloquei meu cargo à disposição se a gente não fizesse. Isso você não deve fazer, porque você pode estar errado. Por que você vai jogar tudo fora por causa daquilo? Então, eu acho que como CEO, eu pus um pouquinho mais de emoção nas coisas que eu estava fazendo do que eu deveria ter colocado. O meu conselho de administração foi compreensivo com isso, me ajudou a corrigir os ritmos. Mas outro conselho de administração, mais técnico, menos afetivo, talvez não tivesse suportado situações que eu criei. Então, isso eu acho errado mesmo. Eu deveria ter sido mais... brigar com a mesma intensidade, mas não com tanta emoção. Bacana, eu roubei as perguntas, vai, Fábio, fica à vontade. Não, eu ia falar que são pontos muito interessantes, né? E a gente vê que ao decorrer de toda a trajetória, a gente escutou diversos nomes, né? Então é um trabalho aí de equipe, onde muita gente teve envolvida nesse crescimento. Eu acho que seria interessante para nossa audiência entender, Dr. Paulo, qual que é a importância, né? Dos mentores na sua carreira e como eles te ajudaram a tomar difíceis decisões e como alguém que quer crescer na carreira pode achar bons mentores? Qual é o caminho para achar pessoas que possam ajudar a alavancar a sua carreira? Bom, a importância, os mentores são fundamentais, formais ou informais. Você tem que manter a tua capacidade de escutar, mas realmente escutar. E dar liberdade para um conjunto de pessoas no teu entorno para falarem absolutamente tudo, por mais doloroso que seja, sem medo de uma eventual consequência. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu assessment de competências, e eu já era CEO do Círio, eu pedi para o RH do Círio fazer uma análise e desenhar um programa de desenvolvimento. Mas, bom, você vai compartilhar suas fragilidades conosco? Eu falei, vocês são técnicos, são profissionais disso, qual é o problema? Então, expor suas fragilidades é fundamental e buscar mentores que tenham competências que você não tem. E pôr na tua equipe gente que tem competência que você não tem. Reconhecer as competências que te faltam. Isso é fundamental, né? Que é todo o conceito por trás da diversidade, inclusão e equidade. A gente conhece vários exemplos de médicos que tinham tudo para ter uma carreira extraordinária e que passaram um determinado momento a não escutar. E ao não escutar, achar que já sabiam tudo, que, né, não mostrar suas fragilidades, se prejudicaram muito. Então, mentoria é muito importante. E tem uma mentoria, Fábio, que a gente tem que usar mais do que a gente está usando, que a gente eu chamava de reversa, mas na verdade a palavra certa é recíproca, em que você pega pessoas muito menos experientes que você, mas que estão vivenciando situações que você não tem mais oportunidade de voltar para trás para vivenciar, e faz uma mentoria. Em tecnologia, por exemplo, o Gustavo sabe essa história, pedi para o Rafael Ribeiro, que era pessoa de inovação e tecnologia do Círio, para me mentorar, para escolher os livros que eu ia ler, para ter os diálogos que eu precisava ter, corrigir as rotas das minhas decisões que estavam erradas, e acho que isso é fundamental no desenvolvimento da tua carreira. Então,
habilidades dialógicas em que você mais escuta do que fala são fundamentais para qualquer profissional e para um gestor mais ainda. E daqui para frente, doutor Paulo, você acha que já chegou no pico, ainda tem projetos futuros? Que você ainda pensa para os próximos anos? Essa coisa de que vocês dizem aí, sucesso da carreira e tal, é uma avaliação muito mais afetiva do que uma avaliação objetiva, vamos dizer assim. É como você se sente. Eu estou vivendo um momento agora em que eu acho que eu posso exercer atividades executivas e fico à cata de atividades executivas para preencher o meu tempo. Mas também fico duelando quanto que eu posso ter mais tempo livre para fazer outras coisas também. É que me causa tanta satisfação o exercício da atividade em torno da medicina, né, gestão, a própria medicina, que fica difícil eu equilibrar essa equação. Então, na semana passada e nessa, eu fui conhecer as pessoas que lideram os nossos hospitais no Rio de Janeiro e em Salvador. E eu fui conviver com elas nas estruturas que elas estão liderando. Isso me dá um prazer extraordinário, né? As pessoas pedem para eu ir mais e tal. Então, eu acho que compartilhar conhecimento agora e comportamento é o momento da minha carreira, Natália. E eu gosto de fazer isso, me dá um grande prazer. Mas eu reconheço que também eu deveria equilibrar um pouquinho mais para me preparar para um dia fazer menos. E aí eu reagi muito, eu estava até pensando por que aconteceu isso. Já há uns 4 ou 5 anos tem me convidado regularmente para me candidatar à Academia Nacional de Medicina. Essa coisa que o Gustavo agora faz parte da academia, como chama? Academia Brasiliense? Brasiliense, me perdão. Eu fiz o application, não saiu ainda. Um application, né? E eu nunca faço. Por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Porque para mim pareceria meio uma aposentadoria. É errado, não é? É um cargo que tem uma atividade lá. Mas para mim soava, quando me convidavam, um negócio que você vai meio para coroar a carreira no final da carreira. E eu me recuso a fazer isso. Eu acho que ainda tem uma contribuição a dar, principalmente, né, para isso que você falou da mentoria. Então, na DASA, por exemplo, eu acho que 50% do meu tempo eu invisto em mentoria. Vários diretores da DASA me pediram mentoria, eu faço o que a gente chama de 1 para 1, mas na verdade é recíproco. Eu falo o que quero e eu ofereço, na verdade, mais do que eles pedirem. E tem sido momentos de grande enriquecimento para mim, muito, muito. E lembra disso que eu falei, olha, colocar perto de você as pessoas parecidas te dá conforto, porque conviver com o parecido te dá conforto. Mas só colocar pessoas muito diferentes de você perto de você vai te trazer valor. Então, a gente precisa trazer diversidade para o convívio. E todos os tipos de diversidade, de gênero, de opção, de classe social, de raça, etnia. Não gosto muito da palavra raça, de etnia, porque isso primeiro faz diferença para as organizações, muita diferença, isso já está provado, tem dados científicos que mostram isso, né? E faz diferença para as pessoas, né? Paulo, tem um negócio que de vez em quando o pessoal me pergunta o que o Paulo está fazendo lá na DASA. Ele está aguentando não ser o executivo que toca as coisas. Ele está fazendo um negócio que ele gosta também, ele é professor de todo mundo lá. Se você tem um assunto diferente para conversar, você vai atrás do Paulo, e isso é muito legal, um talento seu, esse talento de mentorar e de desenvolver. Natália, Fábio. Eu acredito que a gente está chegando aqui no final, né? A gente está finalizando a hora e o papo foi muito bacana e passou muito rápido. Eu queria entender, né? Na verdade, não entender, eu queria saber do Dr. Paulo qual é a mensagem que ele deixaria para quem está aí começando, né? Tanto estudante quanto o jovem médico, porque eu vejo hoje tem muita gente querendo planejar a carreira inteira, aquela ansiedade sobre o futuro, não saber o que vai acontecer. Então, qual é a mensagem que o Dr. Paulo deixaria para o Dr. Paulo de alguns anos atrás, né, sobre o futuro e o que esperar aí dessa carreira em medicina? A primeira coisa é não planejar demais, porque o cenário muda tão rápido, as transformações vêm de forma tão intensa que, calma, diminuir a ansiedade em relação ao planejamento, se preocupar mais com a execução, a boa execução do que você está fazendo naquele momento, porque os caminhos vão se abrir para você. Então, a impecabilidade no que você está fazendo é fundamental, e aí os caminhos se abrem naturalmente. A segunda coisa que eu acho que é muito importante
não estudem só medicina. Leiam as coisas mais diversas possíveis. Façam uma enorme imersão cultural em todas as áreas da cultura. Então, literatura, arte pictórica, esculturas, tudo, né? Música, porque isso abre muito a tua perspectiva humana no exercício da medicina e o teu entendimento. Se expõe a outras culturas, né? Se abra a outras culturas, conviva. Eu queria falar uma coisa que tem me impactado muito. Eu estou lendo agora esse livro aqui, ó. Leading Global Diversity, Equity and Inclusion. Você tem que entender um pouco a perspectiva do outro que você nunca viveu. E é através da imersão cultural que você vai viver essa perspectiva. A gente no Brasil, o Brasil é um país em que conviveu com a escravização durante 350 anos, mas o fato é que nós continuamos escravizando. A gente continua escravizando. Os indicadores de desenvolvimento humano que a gente tem são de uma população, uma parcela grande da nossa população que continua escravizada em termos de indicadores sociais. E o que eu uso para demonstrar isso é a expectativa de vida ao nascer. Então, a expectativa de vida ao nascer do bairro do Pari, em São Paulo, município de São Paulo, é de 52 anos. E a do bairro do Alto de Pinheiros é de 78 anos. E essa diferença de 50% de baixo para cima é da época da escravização no Brasil. É isso. Tá? Então, a gente continua escravizando. Então, por que eu digo isso? Se você quer cuidar de pessoas sem discriminar as pessoas, você tem que conhecer a perspectiva dessas pessoas. E a perspectiva da nossa sociedade no Brasil, de uma parcela grande da nossa população, é muito dura. É muito, muito dura. E eu sempre fui a favor de cotas, de ações afirmativas. Mas eu era contra a cota racial. Eu era a favor da cota social. Corresponde quase à inclusão racial. Mas eu fui ler, porque muita gente discordava de mim, gente que eu respeito muito, e aí eu fui ler e agora sou a favor da cota racial, porque a vivência dos negros do Brasil não é dura só pela camada social, ela é dura próprio fato de ser negro, né? A discriminação que acontece. Então a gente precisa de ações afirmativas de compensação e de resgate de uma vida de um contato mais respeitoso, mais digno com as populações marginalizadas no Brasil, e essa é uma parte da população marginalizada. É isso. Então, leiam coisas não médicas. Vocês vão aprender mais do que nos livros de medicina. Eu ia te perguntar um livro, está indicado já. Não, tem vários, né? Mas acho que tá super alinhado com o que você está pensando para o futuro, com o impacto próximo do Paulo Chap-Chap. Tá bom. Vamos aguardar e ver. É isso aí. É isso, perfeito. A ideia aqui do podcast é a gente poder falar de mais do que só medicina também, ou de entender que medicina é muito mais do que números, tratamentos e medicações, né, doutor? Eu queria, para poder encerrar, infelizmente o nosso tempo está acabando, agradecer mais uma vez a presença do doutor Paulo. Fábio, Gustavo, vocês querem finalizar? Só agradecer mais uma vez, um papo enriquecedor, é sempre bom aqui estar em torno de gigantes, né, aprendendo sempre. Então, obrigado por essa uma hora muito agradável. Obrigado, Paulo. Obrigado de coração aí por ter aceitado ser aí o primeiro, e eu espero continuar aprendendo com você por muito tempo. Um abração. Aprendendo juntos. Obrigado, pessoal, por me terem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. O Além da Evidência é um podcast da plataforma LumenMD. Você pode descobrir mais sobre a gente no nosso site lumenmd.com, em nosso perfil do Instagram, @mylumenmd, e no perfil do LinkedIn, Lumina-MD.